Fala aí rapaziada, bem-vindos ao canal Trash Lixo, eu sou o Lixo. E bem, recentemente no dia 8 de março, a Sassá, a ex-namorada do Selbit, publicou um vídeo de mais de 40 minutos respondendo o doc feito pelo Selbit. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, recomendo todos assistirem, e aqui nesse vídeo vou apenas estar comentando sobre os pontos que eu achei mais importantes de todo o vídeo. Nos primeiros 10 minutos de vídeo, a Sassá cita uma situação onde o Selbit demonstrou ser extremamente controlador, coisa que ela mesma admite que acabou permitindo. O Selbit e mais uma pessoa queriam checar se a Sassá estava namorando o Selbit apenas por interesse na fama dele. E segundo a Sassá, para provar que ela não tinha interesse na fama do Selbit, os dois pediram os logins das redes sociais da Sassá e vasculharam as mesmas. Só uma rápida contextualização do print que eu postei no Twitter na época. A gente era muito fã de Doctor Who, eu acho que os fãs originais vão lembrar disso. E a gente se chamava de Amy e Rory, que são um casal na série. O tom que ele tá falando comigo nessa conversa não é um negócio incomum que acontecia na nossa relação. E nesse print em específico ele tava ameaçando o fato de que se eu fosse realmente interesseira, ele tinha o poder de destruir a minha imagem. E que eu sabia disso, e isso sim era uma ameaça. Pra ficar mais claro, eu vou contar um fato que aconteceu em 2015. Na época a gente fazia muita call, a gente tinha um namoro à distância, essas calls eram feitas no Skype. O Rafael tinha uma confidente que participava dessas calls, que eram basicamente reuniões pra definir se eu era uma pessoa de bom caráter ou não o suficiente pra me relacionar com ele. Em uma dessas reuniões, chegaram à conclusão de que a única forma de eu provar que eu não era uma pessoa interesseira era entregando meu login e senha do Facebook pra eles vasculharem o tanto que eles quisessem. E assim fizeram. Eu fiquei sentada lá, enquanto eles invadiam, violavam a minha privacidade e vasculhavam conversas de muito tempo antes de eu sequer conhecer ele. E usando qualquer coisa como justificativa pra falar que eu era mau caráter. E bem, esse começo já dita o ritmo desse vídeo resposta. O objetivo da Sassá é dar o lado dela nessa história. Ou seja, continua sendo um duelo de narrativas, Porém, algo que fortalece muito a história da Sassá é que ela tem prints pra comprovar quase tudo. Coisa que o doc do Selbit quase não tinha. E sim, as prints podem ser forjadas, tá? Mas esse ponto é válido pros dois lados. Então acho justo acreditar, por enquanto, que elas são verídicas. Voltando ao vídeo, a Sassá depois aponta como a sua mãe ouviu a conversa, e questionou o que o Selbit estava fazendo. Eles estavam conversando sobre alguma outra medida que eles iam tomar em relação a mim, eu privar meus vídeos pra provar que eu não tinha interesse na fama do Rafael. Eu tava lá sentada, claramente chateada com o que tava acontecendo, minha mãe passou pela porta do escritório, ela pegou o fone da minha orelha, colocou na cabeça dela, e no momento que ela teve certeza do que ela tava ouvindo, ela interviu, ela questionou, ela falou: quem que é você? A garota falou que era amiga minha, ela questionou, falou que tipo de amiga que faz isso, questionou o Rafael, questionou por que eles estavam querendo me privar de fazer as coisas, que não era saudável, inclusive disse pro Rafael procurar tratamento psicológico porque não era saudável, o que deixou ele muito puto. Desnecessário dizer que ele terminou comigo, e não satisfeito em apenas terminar comigo, ele mandou uma mensagem pra minha mãe, que a gente ainda tem, a minha mãe faz backup de tudo, é um negócio impressionante. E depois disso, o cara mandou uma dissertação de tipo 30 linhas pra mãe da Sassá, tipo, olha a print, mano, olha essa print da tela. Mano, e sinceramente, o Selbit parece um maluco nessas prints, cara. E lembrando, viu, tudo isso aí aconteceu porque o Selbit tava com medo da Sassá tá namorando ele por conta da fama. Ele até mesmo mandou a Sassá apagar seu canal. É muito controlador e paranoico da parte do Selbit, cara? Não tem como negar isso. Após isso, a Sassá passou a comentar sobre uma briga entre ela e o Selbit, e essa briga tem diversos motivos. O primeiro motivo da briga foi sobre para qual faculdade a Sassá iria, A Sassá comenta que dia 25 de outubro de 2015, após ela fazer o Enem, o Selbit veio questionar ela sobre as faculdades que ela planejava ingressar. O Selbit queria que ela fosse para a UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Pois o Selbit morava no Sul e queria que a Sassá morasse próximo dele. Mas a Sassá planejava ir para São Paulo, e devido a isso, ela fez vestibulares para faculdades de São Paulo, e isso claramente incomodou muito o Selbit. E foi o que começou essa conversa entre os dois. É só prestar atenção nas mensagens que dá pra ver que é isso. Eu pedi pra ele copiar e colar uma conversa, e aparece ele falando comigo exatamente o que a gente conversou. E recapitulando, a gente tinha terminado dia 9 de outubro, nos prints lá com a minha mãe, eu desativei meu canal pra provar que eu não era interesseira, e a gente ficava nesse vai, não vai, confuso. Essa nova briga aconteceu dia 25 de outubro. Dia 25 era um domingo de Enem, e eu tinha acabado de ficar 2 dias fazendo prova. Como já ficou claro, ele achava ruim que eu prestasse qualquer tipo de prova que não fosse em Porto Alegre. Perto dele, dos amigos dele, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo que eu conhecia. Ele, como sempre, tava me questionando sobre as minhas intenções. Era um negócio que parecia um interrogatório mesmo, e o jeito que ele falava eu obedecia. Ele fazia pressão pra eu responder as coisas rápido, senão ele dizia que ele sabia que eu tava mentindo, e eu obedecia a ele. Eu respondia, eu não questionava, eu não tinha voz nesse relacionamento. Selbit vai lá e fala, Então me responde agora, instantaneamente, tá pronto? Se você demorar 3 segundos eu vou saber. Qual universidade você vai entrar em Porto Alegre? Sassá diz, UFRGS. Selbit diz, data da prova. Sassá diz, 10/13. Selbit diz, local. Sassá diz, não divulgou ainda. Selbit diz, ok, então agora me responde. Por que você vai fazer em São Paulo vestibular? Aliás, mais de uns 3. Sassá diz, porque já fiz a inscrição e o cursinho precisa dos resultados para poder divulgar, já que eu tenho bolsa. E faço o cursinho de médio. E são 2 só na real. Selbit diz, se eu pedir pra você não fazer, você vai fazer, não vai? Sassá diz, é bom treinar, Mas se você faz tanta questão, não é muito o que eu gosto de fazer num fim de semana. Selbit diz, engraçado como você fala tanto, que não vai estudar em São Paulo e mesmo assim vai fazer 300 vestibulares e tinha me falado há uns meses atrás. Sassá diz, são 2. Selbit continua,
que se passasse em medicina, ia fazer. Foda-se Porto Alegre. A Sassá disse, sim, mas isso foi antes de eu perceber que eu não suportava ficar longe de você e porque você ainda considerava ir para São Paulo. Ponto eu acredito, cara, que realmente o Selbit tava meio que brigando com a Sassá por conta do local que a Sassá ia cursar a faculdade, né? A Sassá brevemente mostra uma print, né, onde o Selbit mais uma vez demonstra ser muito paranoico e inseguro, e nessa mesma print a Sassá disse que apagou seu canal a pedido do Selbit, né? Selbit disse, olha, tem dois motivos, ou você me ama, ou você quer ficar popular. O segundo tem mais provas. Sassá disse, vai se foder, eu deletei todos os meus vídeos, inclusive o que tava lá 3 anos atrás. Selbit disse, o primeiro é o que eu aposto, e por isso eu sou burro, e todo mundo vai contra, mas infelizmente eu te amo. Depois disso tudo, em 2016, o Selbit se muda para São Paulo e permite a Sassá ter uma carreira online novamente. O próximo ponto levantado pela Sassá é se ela traiu um dos seus namorados com o Selbit e se ela também traiu o Selbit em alguma festa. Eu não vou comentar sobre essa parte, pois não acho que seja importante e também há pouquíssimas evidências concretas apoiando ambas as narrativas, né? Não há necessidade de eu falar sobre. Após isso, a Sassá aponta mais uma vez como o ciúme do Selbit afetava sua carreira na internet. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LOL, que eu vou censurar pra proteger ele, porque nada a ver. O Rafael perguntou pra mim, do que você quer que eu te chame? Aí eu falei, me chama de Flavinha, porque ninguém me chama assim, só uma professora. Ele me chama de mentirosa, porque ele descobriu que esse colega de trabalho me chamava de Flavinha também. E aparentemente isso era o suficiente provas pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traía e mentia, que eu era infiel e mitomaníaca. Isso fez eu me isolar dos meus colegas, né, meus amigos, colaborações. Eu precisava manter distância de todos pra demonstrar que não tava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar, que eu não era uma alpinista social. Pra mim não é surpresa que no PDF dele ele também me acusa de traição, visto o quanto ele falava disso e usava isso contra mim ativamente. Agora a Sassá esclarece um pouco as histórias onde ela foi expulsa de casa trancada no banheiro e teve suas coisas jogadas fora. O segundo e o terceiro acontecimentos eu preciso contar meio que junto, porque, como eu já falei, ele deu um nó maluco na história, então vamos lá. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção no PDF dele e que eu vi muita gente se apegar pra falar que eu sou mentirosa, que é o negócio da chave do banheiro. Ele usou isso aqui pra provar que o relato na qual eu era trancada no banheiro é mentira. Só tem um problema nessa argumentação dele, que é que eu nunca falei que ele me trancava no banheiro. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. E você pode até pensar, pô, é meio irrelevante ficar mencionando isso porque é um detalhe, né? Só que como eu mostrei anteriormente, são pequenas coisas que ele sempre usou pra me invalidar ou pra me chamar de mentiroso. E mais uma vez, ele cria uma narrativa pra invalidar minha palavra. Quando ele fala sobre isso, ele converge a atenção pra esse tipo de detalhe. Ele fala, seria impossível eu ter trancado ela lá dentro porque a chave do banheiro fica do lado de dentro. E o que você vai pensar imediatamente? Pô, é verdade, a chave fica do lado de dentro, não tem como ele ter trancado ela lá. Ele te convence que eu estava mentindo porque eu disse que ele me trancava no banheiro, logo, você assume que tudo que ele disse e disser serão verdades também. E automaticamente tudo que eu disse é mentira. E você que leu aquele PDF, tá assistindo isso, provavelmente não vai atrás do meu relato pra saber se eu realmente falei isso e eu nunca disse isso. E daí eu me trancava no banheiro, chorando. Ele fez a mesma coisa quando ele disse que nunca moramos juntos, nunca falei isso. Eu sempre falei que eu morava com a minha irmã. Sempre que eu mencionei que eu era expulsa da casa dele. Teve mais de uma vez que, ele queria me quicar da casa dele. Nem o próprio print que foi usado como prova foi questionado. No relato dele, eu sou uma mentirosa porque eu falo que moramos juntos. No tweet eu tô claramente falando que ele me expulsou da casa dele. Então ele distorceu toda essa história e nem teve o carinho suficiente pra prestar atenção no que estava sendo tirado de contexto pra usar como prova. Nesse episódio do tweet, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele. E eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho assim, basicão. Ele acordou de manhã, e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto, de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo, e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele, até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem, olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. Bem, realmente ela acabou provando que não havia dito duas dessas coisas. Entretanto, a história das coisas sendo jogadas no lixo ainda é incerta. Ambas as narrativas podem ser verdades, mas nenhuma delas tem algo que fortemente as corrobora, então não há uma conclusão certa a se chegar. Agora vamos para a parte mais importante de todo o vídeo, que é a acusação de agressão sexual que a Sassá fez contra o Selbit. Eu vou passar o clipe inteiro primeiro, e depois eu vou comentar sobre ele. O chat nessa época, antes dele ser filtrado, ele era bem machista e era muito comum que as pessoas perguntassem coisas de cunho sexual. Muita gente perguntava, falava sobre ele no meu chat. Obviamente, quando alguém falava algo negativo, ele ficava ofendido. Acho que isso até é direito dele, mas no privado existia a pressão de eu falar bem dele, desfazer dessas falas publicamente. Mas falando sério agora, gente, não fica falando mal do coisa do meu namorado, por favor. Eu fazia, óbvio, sempre querendo me provar, eu me debruçava no ridículo pra ele poder confiar em mim. Eu não vou colocar o clipe original porque eu sinto muita vergonha dele. E também me dá gatilho, é um sentimento bem conflitante. Eu defendo ele, né? Eu falo, pô, vocês devem ter a moral pequena pra vocês ficarem falando essas coisas. E logo em seguida eu falo que dói e machuca na maior naturalidade. Eu não entendia muita coisa, às vezes demora pra gente perceber.
pra mim demorou muito, mas é que eu tenho orgulho de admitir, mas machuca, e as pessoas desenterram isso pra dar risada, sendo que pra mim, pessoalmente, quando eu lembro os meus sentimentos, eu tenho minha memória e eu tenho o meu trauma, e quando eu lembro, é inevitável doer. Foi nesse contexto de machismo que eu respondi o comentário me assediando no Twitter, onde eu disse que sofri agressão sexual, incidentes que 90% das vezes envolvem algum fã dele. O fandom dele me persegue faz tempo. E daí, nesse momento, eu tô marcada como se eu fosse uma sucubus na internet. E assim, eu fui literalmente empurrada pra fazer esse relato sobre a vida sexual que eu nunca falei sobre. E muito menos tinha intenção de dar detalhes, apesar do tweet que eu fiz. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018, tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era sexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu nunca humilhei ele por ser assexual, não era algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se tava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações, eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet, duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber, causa lacerações que sangram, ardem, enfim. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente e eu estendo total minha simpatia, mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa, isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. Mas fica o questionamento sobre o PDF dele, né? Se desde o começo a parte sexual foi tão difícil e ele me contou isso, porque ele resumiria nosso relacionamento em sexo. Deixando bem claro, eu não quero invalidar e eu não quero ver ninguém invalidando a jornada de autodescobrimento dele. Eu acho que isso é super válido, passei por algumas eu mesma, pessoalmente. Eu só tô colocando em pauta que não faz sentido ele falar publicamente que a gente tinha essa conversa desde o começo, sendo que nas conversas da época, ele queria me reduzir a sexo. Esse cara, de recém 18 anos, que não sabia o que tava fazendo, que era virgem, que não tinha ideia de onde tava se metendo, eu nunca conheci esse cara. Olha, mesmo ela falando muitas coisas antes da parte que realmente importa, ela acusou o Selbit de agressão sexual e depois admitiu que usou o termo por, entre aspas, falta de palavras para definir melhores. E no artigo que ela mostra no vídeo tem uma lista de diversas formas de agressão sexual, e em todas elas há uma clara violação de consentimento, coisa que não houve com a Sassá e o Selbit. Ela mesma admite que nunca conversou com o Selbit sobre isso. Eu não falava isso pra ele, porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter ele bem. Você precisa ser muito ingênuo para não enxergar o que a Sassá falou como uma acusação de um crime. E é completamente plausível as pessoas terem pulado para conclusões mais graves, já que a agressão sexual é um crime. E no próprio item que mais se encaixa com a experiência da Sassá, a atividade sexual é descrita como coagida ou forçada. Não tem outra forma de enxergar o que ela falou, cara. Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. As pessoas chegaram a essas conclusões pelas palavras que você usou. A culpa é completamente sua. Eu não sei nem por que ela tentou esse argumento de nossa, vocês interpretaram o que eu falei de forma errada. Não há outra interpretação. E como eu disse, rancor à parte e alfinetadas à parte, todos os meus relatos na internet têm teor de apoio mútuo dentro da comunidade que me acompanhou e que me fez literalmente sobreviver todas as fases mais difíceis que eu tive que lidar, que aconteceram até hoje. Eu venho melhorando, é perceptível, as pessoas comentam isso também. Tem muita coisa que me assombra até hoje, provavelmente vai me assombrar pra sempre. Eu nunca tive o intuito de fazer uma perseguição com o Rafael. Vocês podem ver nos meus relatos, tiveram mais alcance, que foram em live, que inclusive eram apagados logo em seguida. Eles foram feitos em momentos de gatilho e fragilidade, e era onde eu tava acostumada a recorrer. Se vocês observarem as datas, vocês vão perceber que esses dois relatos que tiveram mais alcance aconteceram em momentos que me deram gatilho, que tem a ver com a história. Ele e muita gente em volta dele é bloqueado em tudo mesmo faz muito tempo. E eu evito proximidade com pessoas que têm proximidade com ele. Não é tudo sobre ele, é simplesmente a minha experiência e traumas impressos na internet. Acredito que mal acontece a diferenciação entre o que é hate e o que é meu desabafo. E assim, hater falando das minhas coisas é um negócio muito recorrente. Oh, por favor, se for pra ficar ignorando tudo que eu passei, então ignora quieto. É melhor ficar quieto do que fazer eu ler absurdo. Eu entendo o sofrimento de ter todo dia uma injustiça dita por alguém aleatório na internet,
não é exclusivo pra ele, isso acontece comigo, eu passo pela mesmíssima coisa, eu sei que é uma merda. Tanto que essa bagunça toda nasceu exatamente nesse contexto. Isso porque eu não consegui guardar pra mim essa dor, e muitas vezes eu me arrependo amargamente de não conseguir segurar o trauma dentro de mim. É sufocante ficar quieta quando você passa por um relacionamento abusivo, mas abrir a boca sempre foi um tiro no pé. Olha, eu não quero descredibilizar a Sassá, mas a possibilidade dela continuamente falar sobre esse relacionamento tóxico com o Cellbit a fim de manchar a imagem dele ou chamar a atenção é real, não tem como negar. Ainda mais que ela sempre mencionava esse assunto quando ocorria algum exposed sério na internet. Logo, é preciso abordar esse caso com cautela e ceticismo. Algum tempo depois da Sassá publicar seu vídeo, o Cellbit fez um pronunciamento em live, onde ele mostra que entrou em processo contra ela, já que ela falsamente acusou ele de um crime. Gente, antes de começar a live, eu quero só fazer um pronunciamento bem direto sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Ela fez a mesma coisa que ela sempre fez, todos esses anos, e a minha resposta já estava escrita no próprio PDF que eu postei há algumas semanas atrás. Tá aqui o print da parte que eu tô mencionando. Essa não é uma tretinha de internet que vai ficar indo e voltando. O resumo é simples. Eu fui acusado publicamente de agressão sexual e fui obrigado a me defender. Uma acusação que ela mesma, hoje, assumiu que era mentira. O meu pronunciamento segue sendo exatamente o mesmo. Eu não retiro nada do que eu disse naquele PDF. E eu vou provar no tribunal. Ela me acusou de agressão sexual, um crime, e depois assumiu que era mentira. Eu já entrei com um processo contra ela e a gente vai resolver o resto na justiça. Eu não vou falar mais nada sobre isso até o fim desse processo. Vamos pra live. Enfim, realmente, o relacionamento da Sassá e do Cellbit foi extremamente tóxico. O Cellbit é muito paranoico, inseguro e controlador, e foi até mesmo abusivo em certas ocasiões, e a Sassá é um tanto quanto manipuladora. Porém, não houve nenhum crime. Então eu ainda acho que não havia necessidade de expor tudo isso. Caso a Sassá realmente tenha exposto tudo isso como uma forma de lidar com seus traumas, eu acho que isso foi irresponsável e imaturo. A internet não é só terapia, e isso fez parecer que a Sassá estava apenas querendo chamar atenção e manchar a imagem do Cellbit. Ambos são narradores duvidosos, mas a narrativa da Sassá é um pouco mais forte, já que ela tem mais provas concretas sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que os dois se resolvam e depois foquem em resolver esses traumas de forma saudável. E por favor, gente, não ataquem nenhum dos lados. Não acreditem 100% na história contada pelo Cellbit e também não acreditem 100% na história da Sassá. Acho sim que a Sassá falsamente acusou o Cellbit de um crime e ela vai pagar as consequências disso. Mesmo que a gente acredite que ela usou desse termo, né, por não haver nenhum outro termo que se encaixava, ela continua falsamente acusando alguém de um crime, né. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Caso tenha gostado, se inscreve, deixa um like, compartilha, deixa um comentário aí também, checa meus outros vídeos, checa meu outro canal, me segue no Twitter e até o próximo vídeo. Falou!